Boa noite a todos, obrigada a todos que estão aqui conosco hoje. Esse é o GT Assistencial do Voluntários da Saúde. Nós estamos aqui hoje inaugurando, então estou muito feliz de estarmos juntos aqui inaugurando o ciclo de desenvolvimento para profissionais da área de saúde. Quero primeiro dizer como é que surgiu esse projeto, como é que nós trouxemos essa ideia. Tudo começou nas nossas reuniões mensais do GT. Eu apliquei um formulário perguntando sobre os temas relevantes na nossa área para que a gente pudesse criar um projeto para vocês que estão aqui conosco hoje. Então, surgiram alguns temas muito, muito importantes e esse tema, o plano terapêutico, foi o mais votado. Então, por isso que estamos inaugurando o nosso projeto hoje com esse tema. Esperamos que vocês gostem muito, que agregue de verdade para todos vocês, na prática de vocês aí, nas suas unidades de saúde, é o que nós esperamos. Gostaria de agradecer primeiro a todos vocês que estão aqui, agradecer ao Torelli por essa oportunidade de estar sempre com a gente e dar voz para as nossas ideias, para as nossas provocações aqui no GT e para as outras pessoas também. A nossa ideia é que outros profissionais, não só do projeto, tenham acesso a esse webinar e a toda a nossa informação. Quero agradecer o Marcelo, o nosso anjo da guarda que está aqui com a gente, e, é claro, os nossos palestrantes de hoje, Paola e Márcio, que estão sempre comigo nas nossas reuniões, nos nossos projetos, fazem parte do Voluntários, e o Dr. Cláudio, que é o nosso convidado, que está aqui conosco hoje também. Eu estou muito feliz. Eu sou Nazaré Ribeiro, sou a líder do GT Assistencial e estou muito feliz de estarmos aqui com vocês hoje. Então, nós teremos os 3 palestrantes e a Paola vai começar falando com a gente um pouquinho sobre o tema. Logo depois, o Márcio vai entrar também e o Dr. Cláudio, que vai trazer alguns cases reais que eu acho que vai ser bastante importante para que a gente entenda como funciona na prática e qual a importância do plano terapêutico. Então, teremos agora a Paola. Eu queria que cada palestrante falasse um pouquinho de você, em 1 minutinho, e já entrasse, então, com seu tema. De novo, quero agradecer muito a todos vocês pela presença hoje aqui no nosso projeto. Muito obrigada. Paola, a voz é sua.
Olá, boa noite. Eu sou Paola, sou enfermeira, voluntária dos Voluntários da Saúde, já desde maio de 2021. É, faço parte de alguns projetos e é uma Tá um alegria pouquinho estar aqui baixo com o seu você. áudio, Paola. Melhorou? Se botar o microfone um pouquinho mais perto, pode É, ir. me- tá. Então, sou voluntária aqui nos Voluntários e é uma alegria começar esse projeto. Acompanhei a pesquisa, acompanhei todos esses momentos e eu espero que seja bem produtivo para todos nós, né? Vou começar compartilhando, então, a nossa apresentação. Tá passando? Sim. Opa, mas não está no primeiro slide, não, né? Estamos no plano de cuidados terapêuticos. Vou começar de novo. Agora compartilhando. Sim, Vamos Assim, ver, só coloca em modo apresentação, por favor, Paola, para abrir a tela. Isso, certo? perfeito, Tá bom. perfeito. Então, somos os Voluntários da Saúde, é uma instituição que apoia instituições filantrópicas, que atendem ao SUS, públicas ou filantrópicas, em todo o Brasil. Falaremos agora sobre o plano terapêutico da teoria à prática. É um assunto que desperta muitas dúvidas em todas as equipes, né? Porque não fomos formados para trabalhar em equipe, né? Não fomos formados para ouvir os pacientes de verdade, plenamente, profundamente, né? Então, aqui uma breve apresentação nossa dos três apresentadores, e eu vou começar conceituando. Então, eu trouxe um conceito que a ONA tem usado. Eu achei interessante trazer esse conceito, porque ele não existem conceitos oficiais, não existe legislação específica. Então, é um modelo de cuidados que veio muito fortemente com as acreditadoras, porque ele traz qualidade, ele traz melhoria na experiência do paciente, nos serviços tanto ambulatoriais quanto de internação. Então, eu achei interessante trazer um conceito da ONA, que é a nossa instituição nacional acreditadora. Então, define plano de cuidados ou plano terapêutico como um conjunto de alternativas terapêuticas definida a partir dos problemas apresentados pelo paciente. Então, não é só o olhar do profissional, o que o olhar percebe que seja problema, o que o profissional percebe que seja problema, ou que o profissional pensa que precisa intervir, mas sim do olhar do paciente também, né? Com um enfoque multiprofissional e interdisciplinar, então, as disciplinas se conversando, tanto para a definição das ações que vão ser implementadas, quanto prazos, metas e os resultados que são esperados. Então, isso é definido em conjunto. O plano deve ser individualizado, orientado por protocolos e diretrizes clínicas, baseadas em evidência científica e validados por entidades internacionais ou internacionais de referência. Sempre que possível, contar com a participação dos pacientes ou clientes na construção, né? Paciente, clientes, a gente considera inclusive a família, tá? Qual a relevância, então, de ter esse plano integrado, esse plano elaborado em equipe, esse plano que ouve as pessoas? Então, em primeiro lugar, eu trago que integrar o plano de cuidados ao que o usuário busca. Qual a necessidade dele para aquele serviço, para a busca daquele serviço?
Conhecer o que ele tem como necessidade, o que ele entende como relevante e elaborar esse plano a partir disso. Proporcionar a participação do paciente e da família na elaboração do seu plano, melhorar a comunicação entre equipe, porque é um momento em que equipe, paciente e família se comunicam, conversam, discutem possibilidades, discutem prioridades, aumentar o aproveitamento dos cuidados devido à coesão do trabalho, porque em algumas situações, existem algumas áreas que podem atuar no mesmo objetivo de formas muito parecidas. Então, às vezes, você tem uma ou duas ou três categorias trabalhando, fazendo a mesma coisa e nenhuma outra trabalhando em outra intervenção que seria necessária. Então, quando você elabora esse plano em conjunto, você consegue ter esses diversos olhares atuando, discutindo e conseguindo fazer um plano que aproveite melhor todas as equipes, aproveite melhor o trabalho dessas pessoas que estão atuando junto ao paciente. Estabelecer metas mensuráveis ou funcionais para cada problemativo identificado. Então, as metas, elas precisam ser mensuráveis. Eu tenho que definir metas que eu consiga, no prazo estabelecido, avaliar se houve alcance ou não. Se eu preciso replanejar, se eu preciso tentar mais uma vez, ou se aquilo pode, talvez, não ser alcançável. Então, sempre trazer metas que sejam reais, que sejam possíveis. Isso é muito importante e também isso orienta que a equipe também tenha muita transparência com os usuários, no sentido de explicar que, às vezes, uma meta pensada em curto prazo pode não ser uma meta alcançada nesse curto prazo, pode ser uma meta alcançada no médio ou longo prazo, ou pode ser uma meta que pouco provavelmente vai ser alcançada. Por isso, a necessidade de estabelecimento de metas mensuráveis, porque você consegue avaliar de forma objetiva se foi alcançado ou não. Avaliar a efetividade das intervenções propostas a partir do alcance das metas mensuráveis. Então, depois que você estabelece as metas, você avalia se foi efetivo ou não. Estabelecer o prazo para o alcance dessas metas. Então, você vai definir se esse prazo, se é um paciente internado, se você tem prazo de 2 dias, de 5 dias, de 10 dias, se é um paciente ambulatorial, se é um prazo de 1 mês, de 3 meses, de 5 meses. Isso tem que ser, de qualquer maneira, isso tem que ter um prazo estabelecido e você tem que, naquele prazo, fazer uma reavaliação. Evitar a sobreposição e repetição das intervenções, auxiliar a equipe multiprofissional a identificar os limites de atuação e intervenção por disciplina. Tem situações em que não é possível intervir naquele objetivo. Pode ser que não nesse momento, pode ser que no momento seguinte, pode ser que não seja realmente possível. Melhorar a adesão ao tratamento e a educação do paciente e família em relação aos processos da recuperação da saúde e do autocuidado. Então, é importante a educação, porque desde o momento que recebemos esse usuário, ele precisa ser trabalhado para o momento da alta, ele precisa ser trabalhado para que ele tenha independência o máximo possível, para que ele tenha o máximo de autonomia. Então, no momento em que ele é recebido, já se começa a preparar para a saída dele, seja saída por alta, seja transferência de cuidados para algum outro serviço, seja para continuar com um cuidador. De qualquer maneira, precisa que seja preparado para isso. Alguns princípios. Então, como eu falei, o registro de metas sempre mensuráveis e realistas, avaliação e monitoramento dos resultados, dentro daquele caso que foi estabelecido, atuação em equipe sempre. Eu não tenho um plano terapêutico em equipe elaborado por uma pessoa sozinha, ou onde uma pessoa determina os cuidados que os outros vão fazer. Para isso, você tem os diversos saberes, os diversos conhecimentos e as pessoas, cada um na sua área de conhecimento, explanando e explorando as possibilidades terapêuticas. É importante ter um profissional de referência, porque é um profissional que vai ser o elo diário, o elo de contato com o usuário e com a equipe, no caso de problemas, no caso de necessidade de intervenção, de alguma inconformidade com relação ao cuidado. Estimular o autocuidado sempre, educar para a alta e para a transição de cuidados
e utilizar evidências científicas na tomada de decisão. Então, importante isso, importante utilizar as evidências, importante utilizar os protocolos, importante que os tratamentos eles não sejam propostos baseados em nada. Então, você tem que ter uma fundamentação científica para a atuação. E isso cabe para todas as categorias. Todas as categorias têm uma ciência por trás. Então, é importante que isso seja valorizado, que isso seja conversado com o usuário, que sejam apresentadas possibilidades terapêuticas, quando existir mais de uma possibilidade. E como elaborar. Então, como a gente faz isso tudo, né? Porque isso desperta muita dúvida. Inclusive, num dos projetos que eu e o Márcio estamos, foi um ponto de pauta. A avaliação inicial, ela precisa ser feita, né, com o exame físico, histórico de saúde e doença, avaliação sempre do contexto social e familiar, porque a pessoa ela não é sozinha no mundo, ela tem um contexto que pode influenciar nesse ciclo saúde e doença dela, então é importante conhecer isso. Avaliação dos riscos é importante fazer no momento também inicial. Esses riscos podem permanecer, eles podem diminuir, podem aparecer novos riscos. Então, é importante que seja feita essa avaliação de riscos e intervenções baseadas também nesses riscos. Conhecer o que é relevante para o paciente. Então, às vezes, existem várias demandas e a gente precisa entender o que para ele importa, né? O porquê dele estar aí, o que para ele é mais relevante. Isso é muito variável, né? Num contexto de emergência, às vezes a pessoa não tem muita possibilidade de escolhas, às vezes o objetivo inicial é salvar a vida, mas num contexto em que você está fora dessa emergência, você às vezes tem possibilidades, você tem escolhas que podem ser feitas e você tem como respeitar essa vontade. Definir as prioridades, né, a partir de tudo que é levantado, então definir as prioridades, porque às vezes você consegue atuar em todas as necessidades, às vezes não. Se não for possível atuar em tudo, então definir as prioridades junto com o usuário, não a prioridade que um ou outro profissional entendem que seja prioridade. Estabelecer as metas e intervenções com decisão compartilhada, sempre considerando que você já vai começar o processo educativo. Então, como eu falei, o profissional de referência ele é importante porque ele pode ser uma pessoa a identificar problemas, seja problema de comunicação, problema de desenvolvimento desse plano, de execução do plano, de adesão do paciente. Ele pode ser a pessoa a coordenar essas situações que surjam como imprevistos ao longo desse tratamento. E é uma pessoa que vai promover a estabilidade, a união, o equilíbrio, a melhoria na comunicação dentro desse time que está atuando com esse usuário. Aqui eu trago alguns modelos. Por que apresentar modelos para vocês? Porque não existe modelo ideal, não existe o melhor plano. Existe o modelo que vai ser adequado, que vai ser importante para a minha instituição, para o meu perfil de paciente, que pode ser diferente do modelo que vai ser o ideal para a instituição que o Márcio trabalha, ou para a instituição que o Cláudio trabalha, ou a Nazaré. Então, é importante que a equipe, a partir do conhecimento do seu perfil, das equipes disponíveis, das equipes que existem nesse serviço, cheguem a um consenso do que importa para eles, junto com o perfil de pacientes, entendam como trabalhar. Então, nós trazemos aqui alguns modelos. Esse é um modelo que está do Einstein, que está disponível na internet. Eu acredito que eles não usam mais esse modelo, porque o formato de pontuário deles hoje é diferente, mas é um modelo, né? Então, aqui o objetivo é apresentar para vocês que, então, existem as categorias, existem os problemas ativos que vão ser levantados, os resultados esperados para aquele problema ativo, avaliação do resultado e quem faz essa avaliação, né? O espaço muito curto, porque normalmente você usa scores, você usa escalas, você usa
como eu falei, informações objetivas para avaliar. Aqui um modelo do Hospital dos Fornecedores de Cana, de Piracicaba. Então, eu trago 2 páginas para vocês verem que tem atuação de vários profissionais. Então, tem intervenção médica, tem intervenção de enfermagem, nutrição, fisioterapia, psicologia, equipe de cuidados paliativos. Você poderia ter farmácia, poderia ter TO, poderia ter várias outras equipes. Nesse caso, é um modelo que está publicado, foi publicado num congresso. Então, assim, as possibilidades são inúmeras, como eu falei, conforme o seu perfil, conforme sua demanda. Esse é um modelo do Hospital Regional do Sertão Central, um pouco diferente, tem no mesmo espaço todas as equipes, fazendo alguma avaliação já com alguns norteadores. Então, assim, as possibilidades são diversas. O Hospital Santa Cruz também tem um modelo publicado, um modelo em prontuário digital. Então, sempre tem alguns princípios. Então, as equipes que vão atuar, se é elegível para protocolo, os motivos iniciais, as necessidades daquele usuário iniciais, então, históricos, informações de histórico, porque você vai precisar, às vezes, atuar na doença de base, às vezes só no problemativo. Então, é importante conhecer o que traz a pessoa para esse atendimento e quais as prioridades de intervenção. Passo para o Márcio. Paola, queria antes de fazer, tem uma pergunta aqui do Luiz Melo para você. Ele pergunta: esse plano terapêutico pode ser usado para o tratamento do transtorno do espectro autista? Pode ser adaptado? Como seria isso? Pode. Eu tenho vivência com isso, venho de um serviço de reabilitação grande. Nós tínhamos, sim, plano terapêutico para pessoa. O nosso tratamento era todo baseado em APA, tá? Então, tínhamos uma equipe que atuava, tinha médico, tínhamos psiquiatra, neuro, psicólogo, enfermeiro, assistente social, pedagogo. Então, tinha equipe que fazia avaliação inicial e fazia avaliação das possibilidades de demanda. Esse paciente sendo inserido no tratamento, ele passava por uma avaliação específica por cada área, onde eram apontados os pontos de atuação, com metas mensuráveis. Então, tem escalas, tem avaliação periódica, a gente usava aplicativo porque o número de pacientes era muito grande, então, para você conseguir fazer os registros e as avaliações em tempo real, e conseguir gerar gráficos e dados, então, usávamos aplicativo para isso, mas é totalmente possível. Se aplica para paciente ambulatorial, paciente internado, paciente de UTI, você vai adequar conforme a sua equipe, conforme a sua demanda, conforme a sua necessidade e seu perfil de paciente. Obrigada, Paola. Muito importante a sua colaboração. Importante ter trazido os modelos, porque assim a gente tem uma noção de como pode planejar, não é, de acordo com a sua instituição, com o seu formato de equipe, como a Paola colocou, com o perfil do seu usuário também. Então, muito importante a gente pensar em como você vai se comunicar, usar o plano terapêutico para como uma ferramenta para entrega de melhor para o nosso paciente, para a instituição e para o familiar também, né, Paola? Muito obrigada mesmo por sua colaboração. Eu queria pedir para o pessoal que está aqui conosco já agradecer a todos vocês e que vocês escrevessem no chat para nós qual é a sua formação. Eu sou enfermeiro, sou médico, sou psicólogo, enfim, na instituição que você está, e de que estado do Brasil você se encontra agora, para a gente ter uma noção também do nosso perfil também de usuário para as nossas próximas lives por aqui, tá bom? Queria, então, obrigada de novo, Paola, abrir um pouquinho agora para o Márcio. Márcio, seja bem-vindo. Olá, boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Sim, muito bem. Legal. Eu consigo passar aqui agora, Paola? Só tirar o seu compartilhamento, Paola, por favor. Muito bem, o pessoal aqui no chat agora está participando. Muito Você prefere que eu obrigada, passe, pessoal. Márcio?
Nossa, o áudio está fechado. Quero sim. Enquanto a Paola vai colocando a apresentação ali, pessoal, rapidamente, né? Eu sou enfermeiro de formação, com mestrado e doutorado na área de ciências da saúde, e especialista aí em gestão de administração do serviço de saúde, né? Oncologia e também experiência do paciente e cuidado centrado, tá? E dando uma continuidade aí no que a Paola vinha trazendo, a gente, quando fala de plano terapêutico, acho que é importante a gente pensar, e acho que talvez essa seja a maior dúvida das pessoas que entraram aqui, né, para discutir com a gente, é o quanto que ele é difícil de colocar na prática, né? Então, eu trago aqui alguns elementos para a gente pensar, para a gente refletir junto a importância e o quanto que é prático a gente fazer isso, né? A Paola lá trouxe já uma série de elementos conceituais e tudo mais, e aqui eu começo com duas perguntas, né? Já fazendo o gancho com o que a Paola trouxe, de quem para quem, né, esse plano terapêutico. E a figura do lado direito aí, né, ela mostra um pouquinho desse iceberg. Esse é o paciente que chega para a gente, né? Então, acho que uma grande preocupação que a gente tem na prática é uma mudança de modelo de cuidado em saúde, né? E o plano terapêutico ele permite isso, porque nós ainda vivemos um mundo ainda centrado no modelo muito biomédico. E quando a gente pensa em plano terapêutico, essa é uma característica que vem na nossa cabeça, né? O paciente que ele chega, por exemplo, com uma fratura de, de, de prótese de quadril, e a gente entende aquela prótese de quadril, mas tem muita coisa encoberta que a gente acaba não conseguindo ver, né? Contextos econômicos, outras comorbidades associadas, problemas relacionados à família, enfim. Então, o que aparece para a gente quando o paciente interna é esse número um, número dois no máximo, mas quando a gente começa a fazer a investigação para poder fazer o plano terapêutico, as coisas vão aparecendo. E é por isso que é tão importante a gente trabalhar com essa lógica da multiprofissionalidade, interdisciplinaridade, porque cada profissional tem uma habilidade, né? Então, o enfermeiro consegue identificar algumas coisas, assistente social outras, o médico outro, e assim por diante. Então, a gente vai conhecendo um pouquinho mais esse paciente. E isso permite que a gente saia daquele modelo centrado no modelo biomédico, partindo para um modelo onde que seja centrado especificamente no paciente, né, no usuário propriamente dito. E é óbvio que isso lá na frente ele traz um resultado, né? Quando a gente fala desse resultado, a gente está pensando no quê? Numa eficiência operacional, né? Melhor. A gente está pensando num desfecho clínico melhor e a gente está pensando também numa experiência melhor para o usuário, para a equipe e para a família. E essa equipe é quem? É a equipe multi que a gente vai falar já já sobre isso. Acho que pode passar, Paulo. Aqui eu trago uma chamadinha para a gente pensar, porque acho que uma das perguntas que vem na cabeça das pessoas é a seguinte: como que eu começo, né, um processo desse, né, com essa lógica de plano terapêutico? Eu tenho um hospital com 300 leitos, 200 leitos, que caminho que eu vou fazer, né? E acho que uma coisa importante da gente pensar é que a gente pode começar sempre em doses homeopáticas, né? A gente pode começar com uma especialidade, com um perfil de paciente, né? Então isso é muito fácil da gente começar e depois expandindo gradativamente. A gente tem uma experiência bastante positiva com isso. Depois, no espaço que a gente tiver para perguntas e respostas, a gente pode abrir um pouquinho. Mas eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Extremos de idade. Você pode definir que pacientes com extremos de idade são pacientes que se encaixam para você começar a fazer o plano terapêutico. A complexidade, pacientes com doenças muito complexas, com muitos dispositivos, que você sabe que vão precisar ir embora com alguns dispositivos e vão precisar de um processo educacional um pouco mais acirrado. Aquele paciente que teve uma perda aguda de funcionalidade, né, quer dizer, até ontem ele era saudável, ele caminhava, ele dirigia, ele trabalhava e de repente ele tem um AVC e muda drasticamente a vida dele e a vida da família. Também pode ser um outro perfil que você pode adotar para trabalhar com plano terapêutico. E, obviamente, vulnerabilidade social, que é um outro elemento que acaba complicando bastante também no ponto de vista do cuidado e depois da transição para casa. Esses são alguns exemplos que eu trouxe aqui, mas como a Paola colocou lá atrás, não existe receita, né? Então a gente pode olhar para o perfil nosso
e pensar nessa característica do que eu vou trabalhar. Se eu sou um hospital predominantemente cirúrgico, posso olhar para isso, por exemplo, cirurgias ortopédicas, coluna, prótese de quadril, prótese de joelho. Eu sou um hospital predominantemente oncológico, eu posso olhar sim para os pacientes com doenças oncológicas clínicas, cirúrgicas, em quimioterapia. Então, é só para vocês entenderem que a gente não tem dificuldade com isso quando a gente seleciona o perfil de doente que a gente começa a trabalhar, tá? E, obviamente, quando a gente passa por isso, né, a partir do momento que a gente identificou que o perfil de paciente que a gente vai trabalhar, o caminho ele é relativamente fácil, né? Você definiu o critério, a prioridade do que você vai trabalhar, e você define um fluxo para isso, que depois acho que o Cláudio ele vai abordar um pouquinho mais isso, né? Então, definir o paciente que eu vou trabalhar, definir os critérios, a equipe fez a avaliação, cada profissional dentro da sua área conseguiu fazer a sua avaliação, conseguiu identificar necessidades de saúde, conversou com esse paciente, com a família, identificou o que é importante para eles, o grupo se reúne e trabalha naquela perspectiva do que a Paola já trouxe, né? Identificando os problemas ativos, que tipo de proposta que a gente tem para aqueles problemas, que metas mensuráveis que a gente quer atingir, em quanto tempo, quem que é responsável, faz o programa de reavaliações periódicas de acordo com o perfil do doente que você está avaliando, e depois disso, né, você faz uma transição de alta segura, né? Quando esse é o desfecho do paciente. Então, é relativamente fácil a gente colocar isso na prática. Pode passar, Paola. E aí, acho que é importante a gente também ter uma outra leitura quando a gente fala, por exemplo, de alguns aspectos que a gente tem que considerar. Quando a gente fala do plano terapêutico, basicamente 4 elementos aí a gente não pode deixar de considerar. Um deles é a complexidade do usuário, né? Então, por isso que quando a gente fala de plano terapêutico, o paciente mais complexo, ele exige mais mão, mais saber, né? Então, você vai ter aquele paciente, muitas vezes, que ele interna, por exemplo, para fazer uma colicistectomia, ele interna de manhã, no outro dia de manhã ele vai embora. Quer dizer, né, a lógica de plano terapêutico para ele é muito diferente. Se nós estamos falando de um paciente mais complexo, é um paciente que teve uma perda de funcionalidade aguda, ele vai precisar de diferentes saberes e diferentes responsabilidades. Então, esse é um primeiro elemento para a gente começar a pensar. A partir da complexidade, eu posso sim começar a trabalhar meu plano terapêutico. Ele pode ser usado para identificar como um dos critérios. E nesse caso, o profissional ele pode ser tanto operador como gestor do cuidado. Pode passar, por favor, Paulo. Um outro elemento bastante importante da gente pensar aí é a vulnerabilidade. E quando a gente fala de vulnerabilidade, é um outro aspecto importante, porque a gente pode ter uma vulnerabilidade social, né? E a gente pode ter uma vulnerabilidade clínica. Então, quando a gente fala de vulnerabilidade clínica, eu vou pegar aquele paciente que ele já vem com uma demanda, com uma necessidade de saúde importante, mas além disso, ele tem o quê? Ele tem uma série de outras comorbidades que precisam ser olhadas. Ele tem uma vulnerabilidade social porque ele não tem um arranjo familiar. Ele tem uma vulnerabilidade social porque ele não tem, por exemplo, uma renda. Então, esses aspectos também são importantes, porque a hora que eu vou trabalhando o processo do plano terapêutico, eu também já tenho que ir pensando na alta, e isso faz parte desse processo de investigação e de intervenção para que ele tenha uma alta segura. Pode passar. E por fim, a questão da. Por fim, não, né? Um outro item, o terceiro item é a questão da singularidade. Quando a gente fala da singularidade, a Paola trouxe isso no começo, falando da importância da gente fazer as coisas de forma sistematizada e cientificizada, né? Então, o que que eu tenho? Eu tenho que trabalhar com protocolos. Os protocolos, eles são norteadores. Mas a singularidade, ela também precisa ser pensada porque ela remete àquilo que é diferente. Então, se eu tiver um protocolo, por exemplo, sobre prótese total de quadril, ele vai ser um direcionador para mim, mas o seu João vai ter uma característica, a Dona Maria vai ter outra característica, seu Pedro vai ter outra característica, então não dá para a gente desconsiderar a singularidade do sujeito. E por fim, o último elemento, né, para a gente pensar, para a gente poder fazer essa reflexão, é a questão da coprodução mesmo. Como que a gente faz isso, né?
Quando eu comecei falando lá, a gente faz plano terapêutico para quem e quem faz, né? Então, a equipe multidisciplinar, ela é fundamental nesse processo, mas a gente não pode esquecer que o paciente e a família fazem parte desse processo. Não adianta a gente só levantar necessidades de saúde, problemas e tudo mais, se a gente não tiver isso pactuado, articulado com eles, desenhado junto com eles, porque senão a gente vai fazer um processo de trabalho super bem feito, não considerando o que eles pensam, não considerando o que eles julgam ser importante, e na verdade você vai ter uma adesão menor, um engajamento melhor, um processo de terapêutico mais demorado e assim por diante. Pode passar, Paulo. E aqui, muito rapidamente, para não tomar o tempo até da apresentação prática, depois um pouco mais prática do Cláudio, eu trouxe alguns elementos aqui para a gente pensando, que é justamente isso, quando a gente pergunta lá no comecinho, né? Quem que faz esse plano terapêutico? É essa equipe multi. Eu nem trouxe detalhadamente todos aqui, porque depende de cada serviço. Então, você vai ter serviço que tem uma série de profissionais, inclusive um educador físico, um professor, um pedagogo, um terapeuta ocupacional e assim por diante. Tem outros serviços que não. Tem serviços que você vai ter o fisioterapeuta, nutricionista, enfermeiro e médico. Vamos fazer com aquilo que a gente tem, né? Então dá para começar o trabalho nessa perspectiva. Acho que o olhar que todos nós precisamos ter é que esses profissionais que estão imbuídos de planejar, de fazer o plano terapêutico, todos eles são terapeutas. Nós somos terapeutas, né? A gente até estava discutindo um pouquinho isso, né, quando a gente estava preparando esse material, e a gente passou por uma discussão técnica disso, né? Então, muitas vezes, o que que você tem? Algumas ações aqui que você coloca para o médico, tem coisas que o enfermeiro também acaba fazendo, com uma outra lógica, com uma outra perspectiva, né? Mas aqui, quando você pega o trabalho do médico, ele consegue fazer uma avaliação multidimensional, bastante ampla, de entender esse paciente no funcionamento dele, de uma forma muito ampla e muito contextualizada. E ele vai usar diversas ferramentas, anamnese, exame clínico, exames complementares, até ele fazer um diagnóstico médico e propor uma intervenção. E aqui a gente precisa considerar também que muitas vezes esse paciente é um paciente de cuidado paliativo, que é uma coisa que tem crescido muito na nossa prática. Então, eu posso usar aí, por exemplo, uma escala para poder fazer uma avaliação pontual para saber se esse paciente se encaixa dentro do cuidado paliativo ou não. Pode passar, Paola. Então, eu estou trazendo aqui, né? Como eu disse, eu não quero ficar me debatendo nisso, mas é para vocês entenderem que cada um tem um papel e um saber importante. E que dentro dessa prática eu vou usar uma série de ferramentas que no meu saber de enfermeiro elas serão muito práticas, né? Então, por exemplo, índice de dependência, índice de fragilidade, perda de funcionalidade aguda, os dispositivos que esse paciente tem, eu posso fazer essa avaliação junto com o fisioterapeuta, muitas vezes junto com o médico, mas eu posso fazer sozinho também, porque isso faz parte do meu saber, né? E, obviamente, o enfermeiro ele tem um papel importante no sentido de identificar riscos assistenciais, né? Flebite, queda, lesão por pressão, deterioração clínica, uma série de coisas. Mas o médico também tem condição de fazer uma avaliação e ver que aquele paciente tem um risco aumentado para TVP. Então, é nessas horas que a gente vai construindo o saber do médico com o meu saber, nós vamos construindo e vamos vendo o que está faltando para esse doente na nossa perspectiva profissional. Pode passar, Paola. A mesma lógica, quando a gente fala sobre isso, a gente tem outros profissionais aí, né? Eu acho que na sequência agora é assistente social. A assistente social ela tem um papel fundamental, né? Por quê? Porque ela consegue, logo que o paciente interna, fazer uma identificação desse paciente do ponto de vista de quem é o contexto social dele, com quem que ele vive, de que forma que ele vive, e território que é esse que ele vive, porque a hora que ele for embora, eu tenho que pensar que rede de apoio que ele vai ter lá é o home care, é uma estratégia de saúde da família, é um ambulatório de especialidades, isso está lá. Da mesma forma que o ambiente familiar, né? A gente faz um belo de um plano terapêutico e aí, a hora que o paciente está pronto para ir embora para casa, a gente descobre que ele mora no sobrado, descabe, e aí ele não tem como chegar no andar de cima. Então, é lógico que nós não vamos assumir essa responsabilidade pelo paciente e pela família, mas a gente tem que olhar para isso. E, obviamente, a assistente social ela tem condição de ajudar muito nesse processo, além disso, identificando aí potenciais cuidadores e cuidadores com maior aproximação. E aí a gente cita algumas escalas aí que eles podem usar também. A própria... Pode passar, Paulo. Aí, na mesma lógica, a fisioterapia, né, que consegue fazer essa avaliação de funcionalidade, de mobilidade global. Eu cito aí essa escala a Bartel para você poder fazer uma avaliação de independência funcional, tem outras, mas ele consegue identificar aí as questões relacionadas à marcha, transferência, controle de esfíncter, capacidade aeróbica, necessidade de O2 e assim por diante. Pode passar.
Quando eu falo, por exemplo, de controle esfincteriano, o enfermeiro também tem condição de fazer isso. Então, se a gente começa a perceber que eu estou fazendo uma avaliação que o outro está fazendo também, a gente se acerta. Ó, você fica responsável por isso, eu fico responsável por aquilo. E a gente vai gradativamente melhorando cada vez mais o papel de cada profissional dentro desse serviço. A fonoaudiologia, então, nem se fala, né? Audição, fala, deglutição. Eu até colocaria a comunicação lá em cima, porque a comunicação ela passa por todos esses aspectos, né? A gente já teve muitas experiências muito positivas com o pessoal da fonoaudiologia, porque quando eu tenho uma dificuldade, quando eu tenho uma fragmentação do processo comunicacional por algum motivo, tudo isso fica muito mais difícil de implantação do plano terapêutico. E além disso, elas têm condição de avaliar o uso de artefatos, motricidade orofacial, risco de aspiração, disfagia, quando é bebê fazer os testes aí necessários para a criança poder ir embora e assim por diante. Na mesma lógica, pode passar, aí a psicologia, né? A psicologia é a pessoa, é o grupo, né? A equipe de trabalho que consegue também fazer essa avaliação da mesma forma que a fono dos processos de comunicação. Mas, além disso, avaliar a cognição e humor. Isso é importante, eu vou fazer um trabalho educativo, eu tenho que saber que cognição que esse paciente tem, qual que é o grau de entendimento que ele tem, a família tem, e assim por diante. E além disso, obviamente, né, uma avaliação de estado mental para a gente poder saber que território que a gente está pisando e de que forma que a gente vai trabalhar. Além disso, ele também consegue identificar o quanto que esse paciente está compreendendo e aceitando essa doença, assim como a família, que mecanismos de defesa ele está utilizando, avaliar também o contexto familiar da mesma forma que o serviço social faz uma avaliação, aqui aparece uma avaliação complementar, e os níveis de dependências também, tá? Já estou terminando. O farmacêutico, uma peça fundamental também, né, que tem crescido muito dentro dos nossos espaços, dentro do plano terapêutico, porque a gente vê que paciente que requer plano terapêutico, na grande maioria das vezes, são pacientes complexos, muitas vezes idosos, polimedicados, né? Então, o farmacêutico ele começa a ocupar um espaço muito significativo, podendo entender que medicamentos que essa pessoa usava antes do processo de adoecimento, fazendo conciliação medicamentosa quando ele chega, reconciliação medicamentosa para ele poder ir embora, interação farmacológica e interação fármaco-nutriente, consegue avaliar e aplicar escalas de avaliação de dor, avaliar protocolo de sedação e outros protocolos, proteção gástrica e por aí afora. Então, ele também tem um papel bastante importante. E aqui, só para eu terminar, nutricionista, né? Terminar por quê? Como eu tinha falado para vocês, eu não estou aqui menosprezando as outras profissões em hipótese alguma, tá? É por conta do tempo mesmo. A nutricionista também tem um papel importante porque já passou do tempo em que que o papel da nutricionista era fazer o aporte de comida para o usuário, para o paciente, né? Hoje ela tem um papel terapêutico fundamental. Ela começa com coisas simples, desde o dado antropométrico, avaliação de IMC, até a identificação de risco nutricional. Nós tivemos uma situação pontual, por exemplo, de um paciente que não comia bem, né? E a hora que você vai fazer essa avaliação, depois de alguns dias internado, ele só comia numa determinada cumbuca, numa determinada tigela. Dinâmica alimentar. Então, quer dizer, se a gente faz um bom processo de investigação, a gente tem resultados muito mais positivos. E finalizando aqui minha parte, já também para passar para o Cláudio, acho que é importante a gente entender o quanto é rico isso tudo, né? O quanto que o saber de cada profissão, ele é potente, ele potencializa esse conhecimento, ele articula conhecimento e aí a gente consegue compreender melhor o nosso usuário para poder fazer um plano terapêutico muito mais fundamentado, muito mais rico e que pode desdobrar, obviamente, naquilo que eu já falei, né? Uma gestão eficiente, uma operação muito mais eficiente, né? Além disso, ter um desfecho melhor do ponto de vista clínico e também da experiência do paciente. E é lógico que tudo isso que a gente foi falando, foi discutindo, ele tem um desfecho, né? Que é nesse momento de transição, que esse paciente vai para casa, vai para outra instituição de saúde, né? Enfim, nós vamos trabalhar todo esse plano terapêutico, pensando inclusive nessa alta responsável, mandando esse paciente para casa de uma forma segura e bem cuidada, tá bom? Acho que da minha parte é isso. Eu nem cronometrei o tempo aqui, mas acho que é mais ou menos E isso. E aí eu quero te passo para o fazer uma Cláudio pergunta também. também, Márcio. Claro, claro. Quero te fazer uma pergunta muito importante que você e Paola trouxeram a importância de fazermos o melhor com aquilo que temos, não é? Porque nós temos um sistema de saúde diverso e nem
sempre nós temos a estrutura que nós queremos, né? Nem sempre utilizamos os processos existentes, não é? E não temos acesso muitas das vezes, então a gente tem que buscar sempre entregar o melhor com aquilo que a gente tem e poder implementar também processos melhores, mais otimizados, quando nós temos essa oportunidade. E vocês dois falaram muito do engajamento também da família no plano terapêutico. Então, eu queria perguntar para você, eu acho que pode ser também uma questão das pessoas que estão por aqui com a gente, quais são as estratégias que você acredita que podem ser usadas para o engajamento, não é, para a interação maior do paciente, da família no plano terapêutico, Márcio? Eu acho que tem duas coisas, né? Quando é um paciente grave que vem, por exemplo, da UTI, a gente já começa esse trabalho lá na UTI, com a visita multidisciplinar, convidando o familiar para participar da visita. E aí ele já vai se engajando e ele faz o acompanhamento depois quando esse paciente ele vai de alta. Uma outra estratégia é convidar realmente esse cuidador que a gente identifica aí como referência para participar do plano terapêutico. Ele não precisa participar de todos, mas pelo menos daquele onde você traça as diretrizes principais, ele precisa estar. E depois você vai monitorando ele de informações que você vai desenvolvendo para poder fazer um avanço, né? Eu acho que isso ajuda muito. E acho que uma outra coisa que ajuda muito, Nazaré, é você colocar o técnico de enfermagem no circuito, tá? O técnico de enfermagem é a pessoa que mais fica com o paciente, com a família. Então, ele pode ser o estimulador para que essa família participe. E no plano terapêutico, a gente tem que fortalecer a participação desse técnico, porque muitas vezes ele traz a família, né? Acho que esse é um aspecto importante que potencializa muito. E teve uma pergunta rapidinha que passou ali, Nazaré, quem que desdobra, né? Quem que fala assim, ah, vamos Sim, começar o plano terapêutico? No nosso caso, é o enfermeiro. A gente definiu os critérios, nas primeiras 72 horas está dentro do critério, o enfermeiro dispara a execução do plano terapêutico. certo. Muito obrigada, Márcio. Eu que Incrível, agradeço. incrível sua apresentação. Obrigada a você e Paola por estarem aqui comigo, não é? Por estarem desde o início aí junto. Agradeço também de novo a todo mundo que está aqui com a gente. Passo a palavra então para o Dr. Márcio, nosso convidado. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Boa noite, pessoal. Boa Então, só fazendo noite. rapidinho, eu sou o Cláudio, né? Sou médico aí de formação, mas já trabalhei na área da qualidade e segurança do paciente há alguns anos, alguns longos anos, dedicando a isso, a essas construções. E eu tenho uma paixão que é iniciar, né? Então, trazer aí os conceitos, trazer aí toda essa bagagem para quem está começando, para quem está iniciando, porque eu acho que é uma geração, a gente transforma em gerações e gerações. Foi um prazer estar aqui, ter aceitado aí o convite de estar junto de vocês. E aí tenho certeza que vamos nos ajudar muito. Então, trazendo aqui um pouquinho, eu tenho aí, estou dividindo aqui essa tela, né, com grandes nomes como Márcia e Paola, que já trouxeram muitos conceitos importantíssimos, tá? Eu trouxe aqui exemplos, mas o meu foco, até mesmo alinhado com voluntários, é para turmas iniciantes. Aqui a gente vai discutir aqueles planos terapêuticos mais iniciantes do que aqueles planos terapêuticos mais robustos, tá bom? E aí, o que eu queria mostrar para vocês é a gente resgatando alguns conceitos que a Paola e o Márcio trouxe, que não dá para a gente falar de planejamento, de plano terapêutico, sem falar de planejamento e execução. Então, o grande foco que a gente vai trabalhar nessa noite, os exemplos, eles são sempre pautados em planejamento e execução. Trabalho com acreditação, com visitas de auditoria e tudo mais, e aí é sempre difícil, até para quem vai avaliar, dizer assim, como que se não existe um plano terapêutico certo e um errado, como você avalia um plano terapêutico, né? Como você vai dizer para aquela equipe que isso está no caminho correto ou que isso não está no caminho correto? Então é importante esses conceitos estar muito fundamentados, né? A Paola trouxe, o Márcio também trouxe, toda aquela construção da gente identificar problemas, né? O plano terapêutico nada mais é do que a gente resolver um problema que o paciente nos trouxe. O paciente chegou para a gente com um problema e cabe a nós, uma equipe, entregar para ele ali aquela solução do problema. Então, os pilares que a gente vai sempre trabalhar no plano terapêutico é planejamento e execução. Não adianta eu só planejar, que vai ser aquela equipe que vai fazer todas as escalas, colocar todos os riscos, e no final tem assim, conduta, cuidados de enfermagem. E aí a gente acaba não entendendo a execução. E o contrário também é verdadeiro. A gente acaba assim, paciente sem queixas, sem intercorrências. Aí coloca, trocar acesso, trocar isso, trocar aquilo, mudar o antibiótico. E aí você acaba sem entender. Então,
O grande chave do nosso plano terapêutico é balancear o planejamento com a execução. Tem que estar claro para a família, tem que estar claro para o paciente, tem que estar claro para os profissionais o que tem planejado e o que tem executado. Então, essa receita é a receita onde, na minha experiência, a gente mais conseguiu sucesso. Porque senão a gente acaba entrando aquele papel assim, ó. Você não preencheu o papel, você não preencheu o plano, você não preencheu esse item, você não preencheu aquele formulário, você não assinou. Quem vai assinar? O médico não está aqui. E aí começa essa discussão e o foco nosso para uma turma que está iniciando, né, para quem vai iniciar plano terapêutico, é sempre balancear planejamento com execução, tá bom? Pode passar, por favor, Paola? Então eu trouxe aqui alguns exemplos multidisciplinares, tá, pessoal? Então eu quero trazer aqui, como o Márcio trouxe, esse é um registro, tá? Que a gente tem aqui muito focado em nutrição. Então aqui é um registro feito por um nutricionista, tá? Então como eu quero mostrar para vocês aqui, lembrando das nossas bases de planejamento e execução, você vê ali como o Márcio trouxe, que a gente tem a identificação dentro do risco nutricional, a gente tem a identificação de vários problemas do nosso paciente. Então quando a gente vai avaliar esse plano terapêutico, a gente olha ali, ó, tem planejamento, eu identifiquei problemas do meu paciente, eu identifiquei esses problemas e tenho ali o que eu vou fazer. Quando eu vou falar de execução, eu tenho que entender o quê? Bom, tá tudo no futuro, né? Eu vou suprir, eu vou promover, eu vou progredir, eu vou contribuir, e aí falta o finalzinho, a gente chama de acabativa, né? O que é essa acabativa? O que disso que foi planejado foi cumprido? Isso é a maior dificuldade dos profissionais, é você olhar o que o seu colega fez e continuar o que ele fez. O Márcio foi muito feliz em colocar que a gente é uma grande transição de cuidado plano terapêutico. E aí a gente transita isso há muito tempo. Porque hoje a nossa dificuldade, olha um plano desse, a gente olha, nossa, a pessoa identificou, colocou as escalas, fez um plano, planejou, mas aí a gente olha como está essa execução. E aí a gente não vê acompanhando essa execução. Então eu vou trazer vários exemplos, pessoal. Não existe um modelo que eu vou falar assim, ó, está 100% certo ou 100% errado. Todos eles a gente vai ter algum tipo de contribuição, tá? Esse é um exemplo que eu quero mostrar para vocês. É um excelente planejamento, mas a gente não conseguiu ter uma grande evidência de uma execução. Será que tudo isso chegou ao nosso paciente? Será que a nossa família entendeu isso? E aí a gente não tem isso como uma evidência. Pode passar, Paula? Aqui a gente tem um outro, né, que é aqueles checklists baseados em preenchimentos de risquinho. Então, assim, a gente tem lá aqui, né, por exemplo, numa UTI, né, a gente tem lá um plano terapêutico de uma UTI que define as metas. Então, lá eles colocam lá o xizinho de tudo que está definido. Volto a repetir, pessoal, nossa base é sempre baseado no quê? Não é preencher o papel corretamente. É se eu planejei e se eu executei tudo que eu tinha planejado. Então, como vocês podem ver ali embaixo, eles colocaram algumas metas, ó. E aí tem uma parte importante, que está falando assim, ó, se foi concluído ou não foi concluído. Então, aqui a gente tem um exemplo de planejamento e tem um exemplo de execução. Então, eles tinham uma meta aqui, ó, de iniciar a dieta, tinha uma meta aqui da gente solicitar exames, e aí a gente tinha feito aqui, ó, foi concluído? Não foi concluído. Então, esse plano terapêutico, a gente vê que, por mais que foi planejado, a gente não conseguiu fazer essas ações. Eu não consegui fazer tudo isso. Então, como eu não consigo fazer, eu preciso entender o que aconteceu. Eu preciso fazer aqui as ações que foram feitas, né? O que vai precisar ser feito para o nosso paciente? E aqui eu trago um exemplo para vocês do que a gente chama de replanejar. Por mais que eu tenha planejado, como o Márcio e a Paola falaram, eu planejei tudo e executei. Deu certo? Alguém vai ter que olhar isso. O gestor do cuidado ele vai ter que olhar se isso deu certo, né? Então, nesse determinado momento, a gente olha, foi feito um plano terapêutico, foi definidas metas, mas essas metas não foram atingidas. E por elas não terem sido atingidas, a gente precisa replanejar tudo isso. E esse replanejamento, neste exemplo, é que a gente não viu, tá bom? Então, a gente consegue ver aqui um planejamento, uma execução, mas no finalzinho, se eu não conseguir entregar isso para o paciente, não adianta, eu vou precisar rever o meu conceito e rever aí meu planejamento, tá bem? Vamos passar para um próximo exemplo. Então, aqui, pessoal, é um exemplo de obstetrícia. Eu acho que o Márcio e a Paola também devem sempre ter sido questionados disso, né? Nossa, na obstetrícia, como que eu vou fazer um plano terapêutico de obstetrícia, né? Que é tão difícil. E aí a gente tem aqui, então eu trago aqui dois exemplos, né, da área da obstetrícia. Então a gente tem aqui do lado esquerdo um exemplo que a gente vê todos aqui os riscos, todas as escalas. A gente está falando de risco hemorrágico. O Márcio mesmo citou, né, de protocolos que a gente tem no hospital. Então aqui engloba vários protocolos do hospital. Mas quando a gente chega no final, a gente não vê o que eu vou fazer com toda essa informação. Então, eu tenho essa bagagem inteira de informação do meu paciente, mas eu não consegui transformar isso na assistência do meu paciente. Então, vocês que nos assistem aqui hoje, lembrem sempre disso.
a gente tem que padronizar, tem que fazer essa identificação desses problemas, mas nunca esquecer, o plano terapêutico ele só vai ser real se o paciente receber tudo isso, né? Então, eu acho que isso é um foco importante, é transformar esses riscos, essas escalas. Eu trabalho muito tempo com qualidade, aí tem lá, vamos implantar a escala de queda, vamos implantar a escala de TEV, risco hemorrágico, implanta, 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 implanta. Aí no final eu sempre falo assim, ó, escolha um paciente que recebeu tudo isso. E aí a gente vai sempre conflitar essas duas informações. Já que do outro lado, tem uma coisa importante que a gente fala, né? Então, esse segundo exemplo aqui. Então, a gente tem riscos menores e riscos mais simplificados, né? E tem um plano terapêuticozinho ali embaixo, que é aquele a gente chama de plano terapêutico genérico, né? Se você ler ali, ó, visita múltipla, sinais vitais, conforto e administração de medicamento, para quem esse plano terapêutico não se aplica? Né? Para quem esse plano terapêutico não se aplica? Vamos falar daquele conceito de individualidade que a Paula trouxe lá no primeiro slide. Então, quando a gente fala de individualidade, como individual está este plano? E aí a gente acaba vendo que diversas instituições implantam seu plano terapêutico para todo mundo, como o Márcio falou, né? Por onde começar, quando a gente começa a colocar plano terapêutico para todo mundo, a gente acaba tendo esse tipo de exemplo, um exemplo de plano terapêutico não individualizado, né? Então, acho que isso é importante a gente sempre discutir. Então, planejar e executar para aquele paciente. Porque algum paciente no hospital vai ficar sem sinais vitais? Vai ficar sem ter essa visita multi? Vai ficar sem ter conforto? Então, isso não é real, não é palpável. Né? Assim, todos os pacientes estão incluídos nisso. E aí a gente tem que sempre relacionar aquela informação que a gente tem dos riscos com o nosso plano terapêutico. Tá bem? Pode passar, Paola. Aqui eu trago mais um, pessoal, de fisioterapia, tá? Então, assim, só para vocês, eu quis trazer vários exemplos multi para vocês entenderem. Então, aqui a gente tem lá aquela avaliação e aquela conduta, né? O que eu avaliei no meu paciente, qual era o problema dele, qual era a necessidade que ele tinha. Então, aqui a gente tem escrito essa necessidade, tá falando, identifiquei esses problemas. Quando eu vou falar de metas, eu coloco ali, ó, higienização brônquica, monitorização respiratória. E aí, quando a gente olha, tem uma coisa muito interessante que eu quero trazer para vocês, que é o acompanhamento. Esse profissional, ele pegou do outro profissional e colocou, ó, isso está em andamento, isso está concluído, isso está ok. Então, ele consegue acompanhar essa meta que está sendo desse paciente, por mais que seja outro profissional. Então, aqui a gente vê um exemplo de que eu consegui transicionar o cuidado, eu estou continuando o cuidado. Aquilo que me foi planejado, eu estou continuando. E aí, depois que eu continuei toda essa execução, eu tenho como dizer o que ainda vai precisar ser feito, né? Um ajuste de dieta, um ajuste na prescrição, programar a gente retirar NPP. Então, assim, só para vocês entenderem, nesse momento a gente consegue ver um plano terapêutico onde eu identifico os meus problemas do paciente, eu consigo dizer o que tem que ser feito para ele, eu consigo dizer se ele foi executado ou se não foi executado, e eu consigo propor aí novas recomendações, um novo planejamento para o meu paciente, tá? Eu sei que a gente está no tempo, pode passar o último slide. Então, eu queria só mostrar para vocês que e o futuro de tudo isso, né? Eu vou deixar uma curiosidade para vocês, quem utiliza ChatGPT, Barjaí, vocês vão ver que se você colocar no ChatGPT plano terapêutico de uma criança, ele vai fazer um plano terapêutico para você. E aí a gente fala assim, o quão individual isso está sendo, né? E quanto voltar no nosso conceito de cuidado centrado no paciente a gente está tendo. Porque os sistemas de saúde, né, falando aqui da tecnologia, eles estão evoluindo para cada vez mais a gente padronizar tudo isso. E cada vez menos a gente está individualizando. Então, assim, vamos sempre buscar esse plano da gente planejar, executar, mas não deixar de ver no nosso paciente aquilo que chegou. Tá bem? Deixa aí aberto. Acho que eu fiz aqui no tempo certinho. Muito bom, Cláudio. Achei incrível você ter trazido a questão da inteligência artificial, o chat, o Bard, muito bom, não é? Porque a gente traz essa inovação aqui para a nossa discussão. Concordo super, porque eles são uma ferramenta, a gente pode utilizar, mas especialmente na nossa área de saúde, tem a individualização de cada um. A nossa também, como o Márcio pontuou, né? Cada profissional e cada formação traz sua individualidade, vai agregar ao resultado final, tanto do planejamento, execução, o follow-up do plano. Então, isso é muito importante. Não é? E aí, já queria te fazer uma pergunta, Cláudio. O que você Claro. acha que é assim, a maior barreira de entrada mesmo, a maior barreira para se executar um plano que já foi planejado? Está tudo bonitinho, está tudo planejado. O que você acha que traz como impedimento maior? Eu
eu diria claramente que é a comunicação. Eu acho que claramente eu diria que a falta de comunicação dos profissionais é hoje a nossa maior barreira. Porque a informação, ela sempre vai existir. Cada profissional, ele normalmente ele já tem as informações do seu paciente e o que já tem planejado, mas isso não se converge, isso não se fala, né? Então, assim, na minha experiência por onde passei, a conversa, a integração disso é muito difícil. Hoje a gente tem é muito comum a gente ver huddles de segurança, huddles clínicos, né? E isso tem melhorado muito essa comunicação, esse cumprimento do plano terapêutico. O que eu mais vejo de sucesso quando a gente fala de plano terapêutico é hospitais e instituições de saúde, instituições de reabilitação que se comunicam, que param a sua assistência para se comunicar num determinado momento, elas conseguem realmente cumprir o seu plano terapêutico. Porque aí a gente quebra aquelas barreiras tecnológicas, barreiras de comunicação. Então, para mim, esse momento onde a equipe para se comunicar sobre aquele paciente, sobre aquela individualidade, isso a gente realmente aí consegue ferir qualquer barreira que a gente tem em execução de plano terapêutico. Perfeito, obrigada, Cláudia. Acho que o Márcio tem uma colocação, pode abrir seu microfone. Acho Quem que é quiser fazer complementar. alguma pergunta também, né, pessoal, pode escrever para quem a pergunta, que a gente vai dar uns 10 minutinhos aqui para as perguntas de vocês, tá bom? Eu acho que só complementando o que você questionou, Nazaré, nisso que o Cláudio respondeu, concordo plenamente com ele. E eu acho que uma estratégia que a gente tem que ajuda a gente na superação disso, ou pelo menos na mitigação dos problemas relacionados à implementação do plano terapêutico, é a gente ter um plano terapêutico à vista, tá? Porque normalmente é uma equipe pequena que se concentra para fazer o planejamento, né? Normalmente isso acontece, por exemplo, de dia. E aí a equipe da noite não está sabendo o que está rolando. Você pode usar o huddle, você pode usar rondas diárias, você pode usar o passagem de plantão, mas a concretude, a completude dele, né, que entra na lógica do que o Cláudio começou falando de planejamento e execução, ele pode não acontecer. E se você tem um plano terapêutico fácil de enxergar, bem visual, aí que você tem mil maneiras de criar isso, você pode colocar na prancheta, você pode colocar isso no sistema, você pode colocar isso beira-leito, isso facilita muito, porque todos sabem que metas que nós estamos planejando e que plano de ação que nós temos. Eu acho que isso facilita muito. Eu tive uma experiência positiva nesse sentido, que nós estamos querendo retomar, que se perdeu na pandemia. Muito bom, obrigada, Márcio. Paola, você tem alguma colocação sobre isso antes da gente fechar? Tenho alguma pergunta também aqui que eu gostaria da nossa audiência aqui também, que fez algumas colocações. Você teria alguma posição para nós antes da gente passar para as perguntas? Eu acho que, enquanto a gente estava discutindo a preparação dessa aula, uma das coisas que conversamos foi a respeito da individualização disso, da importância de... Não existe um plano ideal, não existe um modelo ideal, existe a nossa realidade. Então, quando a gente percebe as dúvidas, e a gente viu isso nos serviços, as pessoas querem algo pronto, assim, algo para seguir. Só que é muito diferente, você pode pegar uma realidade, porque você tem diferentes profissionais disponíveis, você tem um perfil muito diferente. Então, as pessoas precisam valorizar a sua realidade, entender a sua necessidade e construir a partir daquilo. A gente traz vários modelos aqui, traz algumas discussões, né, os cases que o doutor trouxe, mas não existe certo ou errado. Existe o errado é não ouvir o paciente, existe o errado é não ouvir toda a equipe, não entender, não conhecer os saberes diversos envolvidos, mas, fora isso, tudo é possível desde que você siga num tratamento ético, num tratamento baseado em evidências, num tratamento que você respeite a individualidade do paciente, a necessidade dele. Então, isso é o objetivo, né? É difícil, às vezes, começar. Como eu falei, não fomos preparados para isso, né? A gente foi preparado na graduação para trabalhar, a executar o que é o nosso saber, mas não ouvir e discutir conduta. Então, esse, para mim, é um grande desafio, mas que é muito gratificante, porque os resultados Sim. são muito melhores quando você trabalha em equipe.
Sem dúvida, Paola. A Renata está dizendo que concorda que o maior problema é a falha de comunicação e que o quanto é importante que a equipe toda trabalhe em comunhão para trazer, então, esse engajamento maior do paciente, da equipe toda, em prol do melhor resultado, né, da qualidade para o nosso paciente e para a nossa instituição. É o que a gente quer também. E aí, para o doutor Cláudio, tem aqui, em um momento, o doutor Cláudio afirmou que podemos eleger paciente para o planejamento e execução do plano terapêutico, ao invés de fazer para todos em geral. Como definir e quais os critérios, doutor Cláudio? Excelente essa pergunta, Nazaré. Olha, então, você pode repetir só quem foi o nome da pessoa, só para eu responder? Pois é, está aqui com o meu nome, mas não fui eu, acho que foi a Tá, Paola. tá ótimo. Então, vamos lá. Só respondendo, que deve ser a dúvida de muita gente, pessoal, funciona Sim. da seguinte forma, ó. A gente precisa entender o quê? Lembra da primeira fala, que o paciente ele tem problemas e nós temos Carla que Luz está solucionar. aqui, eu não sei por que está no meu nome aqui, mas é Carla Luz. Então, a gente precisa só entregar para ele essa solução do problema dele, né? Falando de uma forma mais superficial, é entregar a solução desse problema, né? Então, quando a gente fala de critérios, a gente precisa entender o seguinte: o que que eu vou precisar para eleger meu paciente? Qual é o meu paciente que tem o maior problema, precisa de mais solução, que precisa de mais atenção? Vou dar um exemplo para vocês. Se eu tenho um paciente que isso não tem a ver com menos gravidade ou menos interesse do hospital, não. Tem a ver realmente com acessibilidade, acesso à saúde. Então, um paciente que está em crise de uma lombalgia crônica, que ele tem há anos, e ele tem um foco, o problema dele é uma questão muito mais relacionada à mobilidade, eu não preciso me focar tanto a minha equipe de trazer toda uma equipe de 10, 15 profissionais para fazerem um plano terapêutico para aquele tipo de problema. Voltando ao problema, diferente daquele paciente que está sofrendo um AVC, que tá indo para a UTI pela primeira vez e que vai precisar de um procedimento cirúrgico, esse paciente ele vai ter muitos problemas a serem resolvidos. Então, quanto mais problemas tem um paciente, mais eu preciso de pessoas trabalhando com esse paciente. E quanto mais pessoas, mais equipes, mais eu vou precisar de uma coordenação de cuidado, mais eu vou precisar de um cuidado planejado. Então, o critério, né, como a gente elege critério, são aqueles pacientes que realmente têm mais problemas ativos a serem resolvidos e eles vão precisar de mais equipes trabalhando. O critério que eu sempre trabalhei é sempre assim: qual é o paciente que precisa de mais equipes trabalhando sobre ele? Quanto mais equipes trabalhando sobre este paciente, mais eu vou precisar de um cuidado planejado, onde todo mundo vai se falar, se comunicar e cumprir aquilo que o paciente precisa. Né? Então, assim, isso não nos exclui, mas vou dar outros exemplos aqui. Se eu tenho um paciente que ele vai fazer uma retirada de névoa da mão, quantas pessoas vão estar envolvidas nisso, né? Quantas equipes, quantas disciplinas vão estar envolvidas? Então, se eu tenho menos disciplinas, a minha falha de comunicação ela tende a ser menor. Quando eu tenho mais disciplinas trabalhando sobre esse paciente, a minha chance de ter uma falha de plano terapêutico, uma falha de assistência, ela é muito maior. Nesse caso, eu vou precisar coordenar esse cuidado, vou precisar planejar ele para que todo mundo se comunique e todo mundo cumpra aquilo que a gente tem planejado. Sem dúvida. Obrigada, doutor Cláudio. Aqui o Nazaré, Marcos está dizendo. Oi. tem uma pergunta que ficou lá em cima, falando sobre o uso de round. É, eu tenho experiência, o doutor Cláudio acompanhou também, né, o uso do round, eu acho, não lembro se você chegou a acompanhar, mas é possível, sim, a gente usar os rounds para fazer avaliação, a gente pode eleger os pacientes por complexidade, por gravidade, sim, você pode fazer uma seleção por diversas, escolher grupos afins e fazer um round, fazer uma análise daquele planejamento. Então, a gente tinha reunião de round, onde reunia as pessoas, discutia os casos, avaliava se as metas estavam cumpridas, se tinha melhorias a fazer. Então, o round ele é um processo educativo, ele é bem importante, dá para fazer. Precisa definir os critérios e a periodicidade, porque é importante também a gente focar em não ficar só tirando a equipe para fazer só discussão, 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 e às vezes a implementação fica prejudicada.
né? Então, é importante discutir e planejar, mas é importante a implementação, né? Mas o round é um momento bem importante de avaliação e de discussão dos casos. Muito bom, Paola, obrigada. É muito importante que o plano seja usado para melhor tomada de decisão, né, gente? Para ajustes, para gestão, para a qualidade do cuidado. Então, muito importante que a gente pense nisso também. Aqui a Girlaine colocou, doutor Cláudio, o gargalo está realmente na comunicação. É muito difícil transmitir informações entre equipes, mas é um grande desafio. E vamos investir e sempre devemos buscar o melhor processo, não é mesmo? Eu vou fazer só um comentário sobre isso, que eu adoro esse comentário quando a gente fala de difícil transmitir informações. É porque, assim, ó, tanto que eu já trabalhei com essas equipes dessas implantações de plano terapêutico, eu falo sempre que é o seguinte: o difícil é você se comunicar para o outro. A gente é muito técnico, então o médico começa a passar o caso assim, não, porque esse paciente começa a falar, aí o enfermeiro fala dos riscos da escala, e no final a gente está falando com outras pessoas que não têm esse convívio. Eu tenho que falar de uma forma que o nutricionista vai entender, que a fisio vai entender, que o técnico de enfermagem vai entender, e eu tenho que falar de um jeito onde todo mundo vai. Então a comunicação, Sim. ela é uma barreira, porque a gente ainda, seres humanos, nós falamos para nós. Nós falamos para o nosso ego, né? Tem até um livro chamado O Ego é Seu Inimigo, que é muito legal. Então, assim, a gente fala muito para nós, e a gente não fala para o outro. Então, quando a gente muda um round para falar para o outro, isso muda muito. Então, quem fez esse comentário, eu acho que vive muito isso, que é as pessoas diminuírem a quantidade de falar para você mesmo. Fale para o outro, né? Termina sempre a frase se o outro entendeu, se o outro compreendeu, até mesmo com o paciente. O plano terapêutico ele é do paciente, ele não é meu, não é do profissional de saúde. Então, se vocês forem fazer um round na frente de um paciente, se ele não entendeu no final, o round não adiantou para nada. O paciente não entendeu onde está o problema dele e qual vai ser a solução para ele. Então, assim, a comunicação ela tem que ser para o outro e não para dentro de você e não para o seu ego, né? Tem que ser para o outro. Quanto mais o outro te compreender, mais fácil vocês vão quebrar essa barreira de comunicação. Muito bom. Aqui tem o Marcos também, Lima, que diz que concorda total com a questão da comunicação. E eu trago um tema muito nas minhas aulas, né, que a gente fala sobre comunicação assertiva, e eu acho muito importante, né, que a gente pense sobre isso, que a gente traga o assunto. Vai ser um dos nossos temas aqui também no ciclo, então foi votado a comunicação bastante, então estejam com a gente nos próximos. Tem uma frase, Dr. Cláudio, do Simon Sinek, que eu gosto muito, que ele fala que as pessoas escutam para responder e não para entender. Então, acho que essa fica a dica aí, não é? Porque a gente precisa entender o que o outro fala para a gente se comunicar de uma forma assertiva, não é verdade? Para a gente dar a resposta e para a gente ouvir também e trazer essa informação, cuidar da informação. Então, nós podemos cuidar e nós devemos ouvir o outro paciente, a família, o nosso time, a instituição, ou seja, fazer esse olhar mais holístico, que eu acho que é uma coisa muito importante, não só na assistência, na gestão dos processos também, na gestão dos serviços das nossas unidades de saúde. Então, já queria até agradecer a todos vocês. Não temos mais perguntas. Se o Marcelo quiser tirar aqui os nossos endereços, aqui os nossos acessos do Voluntários da Saúde estão aqui para todos. Eu quero agradecer, tivemos uma audiência, estamos tendo uma audiência muito boa, chegou a 67, agora estamos com 52, então estou muito feliz, né, da gente ter um quórum assim tão bom aqui no nosso primeiro webinar do ciclo de desenvolvimento para profissionais de saúde. Estou muito feliz de ter essas 3 pessoas incríveis aqui comigo hoje. Paola, muito obrigada. Márcio, muito obrigada. De verdade, vocês dois que estão sempre comigo. A todos os nossos participantes aqui do GT Assistencial e de outros que estão aqui nos prestigiando também. O pessoal de fora que foi convidado, que se inscreveu, que está aqui nesse horário com a gente. Doutor Cláudio, que foi aqui o nosso convidado ilustre de hoje, né, que abrilhantou o nosso projeto. Estou muito feliz e já queria anunciar também para vocês o nosso próximo
o nosso próximo webinar, o segundo tema mais votado, gente, foi finanças. Então, o nosso próximo tema vai ser registros assistenciais e os seus impactos no faturamento da nossa unidade de saúde. Tá? Então, é um tema também bastante relevante na nossa área, muito importante que a gente busque discussões. Já convido as pessoas que estão aqui conosco, que fazem parte dos nossos GTs, se tiverem expertise nessa área e quiserem ser um dos nossos palestrantes, nós estamos acolhendo as pessoas. É muito importante que a gente, de um GT, compartilhe, faça essa governança colaborativa, que é uma coisa que sempre que eu entrei aqui no Voluntários, eu falo nas nossas reuniões e as pessoas também corroboram com essa opinião. Eu acho que um ajudando o outro, de mão dada, vai um trazendo o outro, né? O nosso GT aqui está aqui hoje por causa disso, porque um deu a mão para o outro e veio trazendo. No nosso próximo webinar teremos a Débora, que é sublíder do GT também aqui comigo como moderadora. E é isso, gente. Eu quero agradecer demais a todos vocês. Acompanhe sempre. Marcelo, obrigada de novo aqui pelo seu suporte sempre para nós. Muito obrigada a todos vocês e nos acompanhe nas mídias sociais, no LinkedIn, a gente está sempre trazendo informação. Quem quiser me procurar também no LinkedIn, no Instagram, estamos aí para ajudar, para colaborar com todos nós. Muito obrigada, boa noite a todos vocês. Até o nosso próximo daqui a um mês. Beijo. Boa noite. Boa noite. Todos. Boa noite para Obrigada. todos. Muito obrigada. Obrigada a vocês pela presença e colaboração incrível. Obrigada.